Prezado acadêmico, eu sou o professor Márcio Custódio. O objetivo deste vídeo é mostrar para você trabalhar com um programa que trata um vetor, uma estrutura de dados disposta como se fosse uma tabela desse jeito aqui. Ó. Observe para você ver que uma variável comum contém um valor, 212,78, por exemplo. Vamos tratar de uma conta de um funcionário que entrou num restaurante, por exemplo, e consumiu R$ 212,78. Eu posso precisar de uma estrutura como esta, de uma estrutura onde eu tenho diversos locais onde eu posso colocar cada conta de várias pessoas. Observe que essa variável unidimensional, que eu vou chamar de vetor, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas, 10 locais de alocação de dados. Observe que esse vetor aqui é um vetor que tem um tamanho 10. Ele diz para a gente assim: os arrays unidimensionais são os que possuem apenas um índice, é um índice mesmo, só tem 10 casas. Vocês vão observar depois que ao trabalhar com matrizes, nós vamos encontrar matrizes que têm a divulgação, a declaração de dois índices, né? O número da linha e o número da coluna. Neste caso do vetor, nós temos somente uma linha e várias colunas. Então a linha é sempre a primeira linha aqui mesmo e várias coluninhas aqui. Esse número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os índices do vetor. Identifica o local, a posição desse valor no vetor. Observe que eu tenho o número 1 aqui, o número 2 aqui, o número 3 aqui, a quarta aqui, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Do 0 ao 9 são 10 opções. Tá bom? Então o vetor é uma forma de dispor informações da memória de forma que você pode conter uma variável com vários valores. Tá vendo? Como que eu faço a declaração do vetor? Eu falo o tipo de dado, por exemplo, int. Eu falo o nome do vetor, n, e abro colchete, fecho colchete, igual newInt de 100. Nesse caso aqui o vetor nosso tem 100 locais para armazenar informações. Eu posso declarar também do tipo string, observe, ó, string mês, aí eu declaro abre e fecha colchete, igual new string de 12. Aqui nesse caso teria 12 locais para você armazenar os meses, nesse caso aí. No nosso caso aqui, o vetor de contas, eu poderia fazer assim, ó, float contas, abre e fecha o colchete, igual new, contas, e falo que teria 10 opções. 10 locais para colocar informações. Ok? Então nós vamos trabalhar com vetores agora, vamos direto para o NetBeans. A proposta deste programa é justamente fazer a implementação deste código aqui. Ó. Um programa de um restaurante que você vai tratar para 10 pessoas. Eu vou inserir 10 contas de 10 pessoas em um vetor de 10 posições do tipo float. Para isso eu vou usar uma estrutura como essa daqui. Então vamos lá. Vou iniciar, arquivo, novo projeto. Vou pedir uma nova aplicação Java. Vou falar que é um vetor contas restaurante. Ok? Vou finalizar. Vetor contas restaurante. Foi para o NetBeans. Vamos apagar aqui. Iniciando. Scanner X igual new scanner. System.in. Pediu para você adicionar a importação para java.util.scanner. Eu fiz isso agora. Você poderia fazer isso também já no início, não tem necessidade de fazer só depois. Vou criar o vetor. Eu vou falar assim: float contas, vou falar que é um vetor igual new float de 10. Fechei, tá aí um vetor de 10 posições do tipo float. Então eu vou conseguir colocar 10 contas de pessoas que foram no restaurante, valores de contas, em um vetor de 10 posições. Ok? Então, para receber os valores das contas, eu faço for int a, por exemplo, igual a 0, até que o a seja menor do que 10, vai executar 10 vezes, a mais mais. Aí eu abro a chave para começar um bloco de código e dou uma mensagem. System.out.println informe o valor da conta do cliente. Eu vou fazer isso aqui, ó, para ficar legal. Aí eu faço assim, ó, mais A mais 1. Por que eu faço isso? Eu quero mostrar o A, ó,
Se o A você entende que o A começa com 0, observe, ó, o A começa com 0. Se eu fizer, informe o valor da conta do cliente, A é 0 mais 1, 1. Então eu faço A mais 1, 1. Vai aparecer, informe o valor da conta do cliente 1. Fica legal para a pessoa entender o programa lá. Aí eu vou falar para colocar esse valor no vetor. Contas, na posição A, vai receber o valor digitado, x.next float. No nosso caso, é um valor float. Desse jeito aqui, observe, ó, quando ele começar a executar o for, o A é 0, então, contas na posição 0 vai receber o valor digitado. Observe que lá no nosso demonstrativo nós temos aqui, ó, contas na posição 0 é justamente esse valor aqui, ó, 212,78 que o cara vai inserir lá. Quando o for rodar de novo, ele vai voltar para cá, o A vai virar 1, então vai para contas na posição 1, recebe o novo valor. Depois contas na posição 2 e ele vai percorrendo o vetor, preenchendo os valores aqui, ó. Contas na posição 0, contas na posição 1, contas na posição 2, até a contas na posição 9, quando acaba o laço for. Então, desse jeito aqui, eu já estou percorrendo o vetor 10 vezes, colocando na posição 0, 1, 2, 3, até a posição 9, todos os valores floats que forem digitados no vetor contas. Eu vou fazer outro for para percorrer exibindo os valores das contas que foram colocados pela pessoa. Posso manter o mesmo A, posso criar um I aqui, por exemplo, para você entender melhor, não tem problema. Vou colocar no I, poderia manter o A mesmo, tá bom? O I aqui, ok? Eu vou falar assim, ó. Aqui agora eu vou diferenciar, ó. Valor pago pelo cliente 1. Aí vai mostrar para mim o valor. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui como o cliente 1. Aí eu vou falar assim, mais um texto, né? Falar assim, ó, foi, 2 pontos, aí eu coloco a variável, que é justamente o vetor. Contas na posição I. Então ele vai mostrar para mim aqui agora o valor. Então essa mensagem é assim, ó. Valor pago pelo cliente 1 foi. Aí eu vou no vetor de contas, na posição no início é 0, o I começa com 0, ele vai mostrar para mim que é o valor justamente 212,78. Quando eu começar a executar o programa, você vai observar que realmente os valores serão preenchidos. Eu vou fazer os mesmos valores que estão lá na disposição que nós explicamos anteriormente para você entender. Quer ver? Ó? Então aqui o for para preencher e um for para exibir. Quer ver? Observe. Ó. Vou executar. Observe lá. Informe o valor da conta do cliente 1. Observe. Ó. 0 mais 1 vai dar 1. Então, vou falar 212,78. Aí ele pulou, está preenchendo, né? O A virou 1. Ele vai fazer agora cliente 2. Eu vou preencher aqui 50,78. Cliente 3, 12,80. Cliente 4, 14,50. Cliente 5, 35,20. 25,50. 20 reais, 40 reais, 50 reais, 98,40. Tá lá. Aí depois o que ele fez? Ele fez o que eu pedi. Ele percorreu o vetor mostrando o valor pago pelo cliente 1 foi 212,78, 50,78, como está neste código que você fez aqui no outro for. Então, o for é utilizado para percorrer o vetor, por quê? Como nós podemos usar o for começando o índice do vetor justamente, que pode ser o nosso A ou o nosso I que começa com 0 e vai aumentando, acrescentando, incrementando de 1 em 1 até o final do programa, um ótimo recurso para você ir percorrer o vetor, tanto preenchendo como percorrer o vetor, mostrando também os dados, você pode usar o recurso do for. Bacana? Então este é um vetor legal aí que você criou para um vetor para receber contas de 10 pessoas. Eu usei o for de 0 até 10, vai executar 10 vezes, começando no 0, que é justamente a posição 0, 1, 2, 3 do vetor. Vou preenchendo cada valor, rodando o for de cima. Depois eu volto no for, percorrendo cada posição, mostrando os valores que foram percorridos e preenchidos conta por conta de cada cliente do restaurante. Ok? Então, muito obrigado aí. Até a próxima vídeo.